Então, eu peço a todos que se desligue de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, deixando a mente limpa, livre e tranquila, para que a gente possa estabelecer nossa conexão com todos os nossos amigos espirituais que estão conosco nesta nossa reunião. Nós vamos fazendo uma respiração profunda, cada um no seu tempo, para permitir a oxigenação do nosso cérebro, o relaxamento de nosso corpo e estabelecer uma vibração mais elevada. Respiração profunda. E sentindo já esta energia que nos cerca, nós vamos deixando entrar no nosso lar os guardiões que vêm aplicar um passe de limpeza em cada um de nós e limpar também o ambiente onde que nós estamos, eliminando formas, pensamentos, energias negativas, miasmas. O ambiente vai ficando claro, tranquilo e harmonioso. Nós vamos encontrando o nosso espírito protetor, que estará conosco durante todo este encontro. Nossos amigos espirituais vão traçando uma cúpula fluídica em torno do nosso lar. E esta proteção fluídica de fluidos sutis, luminosos, impedem que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. É uma barreira contra emissões mentais que possam vir a irritar, a nos desorientar, a tirar o nosso foco das trocas de conhecimentos e experiências que iremos fazer hoje. Pegamos a mão de nosso espírito protetor e iniciamos a nossa caminhada rumo ao nosso Pai. E encontramos no caminho todos aqueles espíritos, trabalhadores do Pingo de Luz, que nos acompanham neste trabalho. Vários outros espíritos que trabalham anonimamente, para que sejamos condutores do conhecimento e dos ensinamentos de Jesus. Estes irmãos também vão trabalhando, preparando a câmara do passe de radiações, para que lá possa acontecer toda a assistência daqueles que necessitam. Nos sentindo cada vez mais leves, mais iluminados, nós nos encontramos agora com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E esta nossa irmã nos recebe de braços abertos. Ela abraça a cada um de nós. E em cada abraço, nos envolve com o seu amor, que nos torna ainda mais leves. E sentindo esta leveza no nosso coração, Maria nos encaminha até Jesus, o nosso Mestre amado, a quem agradecemos a todos os ensinamentos, a tudo aquilo que Ele faz por nós, todo o seu amor, aos exemplos que Ele nos deixou. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para que possamos
entender os seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Jesus nos abraça e nos leva até o nosso Pai amado. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas oportunidades que temos nesta vida. Pedimos ao Pai que tenha misericórdia de nós, todas as vezes que não compreendemos essas oportunidades, e nos ilumine para que esta compreensão venha o mais rápido possível. E para nos ligarmos ao nosso Pai e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nós vamos dizendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter uma reunião alegre, repleta de novos ensinamentos, e que possamos sair dela melhores do que quando entramos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho a todos vocês e até daqui a pouquinho. Estão todos bem? Sim. Então tá bem. Muito bem. Vocês tiveram a oportunidade de ler o texto desta noite? Fala de uma coisa que, eu vou ser sincero, muitos não sabem o que é. Né? Ou muitos não têm a total compreensão daquilo que é. Vamos ler o texto? Virar o pescoço. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva, eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Quem falou isso foi Chico Xavier. Não esperar pela felicidade completa é a porta que nos abre para a felicidade possível. Quem condiciona a felicidade ao ilusório momento em que tudo na vida estiver ocorrendo na mais perfeita ordem, se tornará uma pessoa infeliz. Em nosso estágio de evolução espiritual, essa felicidade total seria um grande complicador para nós. Na condição de espíritos ainda imaturos, sem um discernimento desenvolvido, sem uma clara ideia de autorresponsabilidade e com uma inteligência emocional ainda em formação, não criaríamos consciência, não criaríamos a consciência que ainda nos falta para viver com sabedoria, amor e equilíbrio. Não teríamos o contraste da falta para reconhecer o valor do que temos. É por essa razão que a felicidade suprema só é acessível aos espíritos evoluídos no amor e na sabedoria. Nós também chegaremos lá um dia. Porém, isso não quer dizer que estejamos condenados à infelicidade. De forma alguma. Já podemos desfrutar uma felicidade relativa. Felicidade relativa não é pouca felicidade. Não é uma esmola de felicidade. Ela se manifesta diante da nossa percepção de que, se nem tudo está perfeito em nossa vida, há muitas coisas boas acontecendo ou com possibilidade concreta de acontecer,
a depender das nossas atitudes. E a primeira atitude é o olhar. Se um copo está com água pela metade, eu digo que ela está meio cheio ou meio vazio. Como eu olho para esse copo, é como eu olho para a minha vida. E isso definirá o grau de felicidade que eu serei capaz de sentir e criar. Esse grau pode variar de 0 a 100, mesmo no campo da felicidade relativa que podemos desfrutar. Basta ver que há pessoas que são muito felizes com pouco, enquanto outros são bem infelizes com muito. A segunda atitude é viver sem grandes expectativas sobre as coisas, as pessoas e sobre nós mesmos. As grandes expectativas geralmente terminam em desilusões. Não é viver sem entusiasmo, mas é viver com mais contentamento pelo que é, e não pelo que deveria ser. A gente espera muito das coisas e das pessoas, como se vivêssemos num mundo em que tudo deveria ser absolutamente perfeito. Óbvio que o resultado disso tudo é uma sensação de frustração, o que nos leva a acreditar que nossa vida está uma droga. O que vocês acharam desse texto? Aquele, assim, a gente não está contente com nada. A gente sempre acaba achando uma maneira do nosso descontentamento. A gente está descontente com muitas coisas. A gente acaba não vendo uma melhora, na verdade. Tudo o que vem é ruim. Então, a gente não vê pelo outro lado. Aí a gente acaba entrando na ilusão, né? De que o mundo é perfeito, o mundo é lindo, tem arco-íris, tem unicórnio, tem cavalo, tem borboleta, tem passarinho, só que não é assim. A gente acaba entrando numa ilusão. E aí, quando essa ilusão, quando a gente percebe que essa ilusão não existe, a gente acaba ficando descontente, a gente acaba entrando numa frustração que a gente acaba não vendo o lado positivo, sempre o lado negativo. Vocês querem ver a dificuldade do nosso texto de hoje? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha, assim, hoje, esse texto aqui não tem muita coisa assim de conhecimento a trazer, né? O que tem a trazer é de autoconhecimento. Então, para isso, a gente precisa falar. Se só eu falar, a gente vai terminar esse texto daqui a 20 minutos e acabou, né? Então, a gente precisa falar. Então, quero que vocês coloquem o pensamento de vocês com cada uma das perguntas que eu vou fazer. A primeira delas é: o que é a felicidade para você? Viu como é difícil? Eu tive que ficar pensando, né? Fala, Solange. Felicidade, eu acho que no presente, quando você está num estado de espírito ok, você vê nos pequenos detalhes, né? E aí você começa a ser grato por tudo na sua vida, pela sua saúde, pelo seu emprego, por você ter um teto, por você ter uma água para se banhar, para tomar, não é verdade? São tantas coisas, alimento, aí você vê o quanto você é feliz quando você pensa que tem tantas pessoas que não têm absolutamente nada disso. Né? Então, eu, nesse presente momento da minha vida, tirando a parte que eu tenho que melhorar intimamente, né, da minha reestruturação como espírito, a minha melhora, a minha evolução espiritual, de resto, eu estou feliz na minha vida, porque com os meus 60 anos, eu consegui, graças a Deus, uma estabilidade material. Agora eu estou tratando da minha parte espiritual. E estou caminhando para isso. Aos passos lentos, mas eu estou indo. Legal. Alguém mais gostaria de falar? Eu acho que felicidade são momentos, né? Eu acho que nunca
por exemplo, assim, são fases ou momentos, porque aí sempre vem alguma coisa, ou até porque você projeta mil coisas que nunca estão, né? Como diz o texto aí, né? A gente fica, por isso que a gente se frustra, porque a gente fica criando, né? Projetando. Então, acho que são momentos e que a gente tem esse. É aquela coisa, não reclama porque pode piorar. Então, fica feliz porque tá bom agora, porque pode. Então, você tem que curtir aquilo, falar, pô, aqui tá, esse momento, tá feliz, tal, mas assim, eu não me sinto assim, eu não tô nessa, eu não acho assim que eu não tenho que reclamar, né? Que você olha para o lado, você fala, pô, eu tenho que, mas eu acho que são momentos. Pode falar, Leda. Eu concordo com a Glaucia. Eu acho que são momentos. A gente tem momentos, tirando que a gente está bem, que está com saúde, que está tudo em ordem, está indo, isso é estabilidade, eu acho. Eu acho que todo mundo quer assim. Agora, felicidade são momentos, coisas que dão aquela alegria, aquele momento feliz, mas é passageiro. Eu acredito assim. Muito bem. Mais alguém? Posso falar? Pode, Dona Marlene. Então, felicidade é você poder amanhecer o dia, abrir os olhos e ver que Deus permitiu mais um dia de vida. E tudo que vier para a gente tem que aceitar, lutar e vencer. Eu acredito nisso. Concordo. Muito bem. Legal. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Ninguém falou para mim o que é felicidade ainda. Todo mundo falou o que as coisas o que é estar feliz, mas ninguém disse para mim o que é felicidade. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Falarem de momentos felizes, né? O que caracteriza um momento feliz? Hum, Não adianta falar que o momento feliz é quando eu estou alegre. Mas tá bom. Mas por quê? O que gerou esse sentimento dentro de vocês? Vocês compreenderam a diferença? diferença. Então, é poder vencer. Oi? É poder vencer. Poder Eu sou vencer. feliz porque eu percebo que de todas as etapas que eu já passei, eu consegui. E diante de tudo, tenho muitas amizades, muitas pessoas ótimas no meu caminho que me ajudam a continuar vencendo. Não tem felicidade maior do que você ter o seu caminho certo, correto e você estar feliz com o que você está sentindo e fazendo. Porque quem não tem felicidade, quem não é feliz, não consegue viver. Só consegue reclamar. Muito bem. Pode falar, Glaucia. Eu acho que é um estado de espírito que te tira do padrão normal, que cria toda uma reação, eu acho que é isso, acho que é um estado de espírito momentâneo, mas é difícil definir. É difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque a gente não sabe o que é felicidade. Né? Eu fiquei pensando bastante quando eu li isso daqui, para falar assim, para mim, o que é felicidade, né? Para mim, estou falando para mim, porque essa definição, ela é particular de cada um, né? Cada um vai enxergar a felicidade numa coisa diferente, né? Isso muda ao longo do tempo, muda com a nossa vida, com a nossa maturidade, isso vai mudando. E essa mudança nos ajuda a obter um pouco mais de felicidade. Por quê? Porque o objetivo de qualquer ser humano é ser feliz, né? Independente do que ele escolha, o que é ser felicidade, né? Mas se a gente deposita a felicidade na coisa errada, a gente vai estar sempre infeliz. Então, uma coisa que
se isso é verdade, né? E eu estou falando baseado naquilo que eu penso, né? Não tem, como eu disse, é de cada um, né? Então, é importante entender para cada um de nós, cada um faz a sua própria compreensão, o que significa, qual que é o acontecimento que nos deixa feliz, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né, quando eu estava estudando o texto, e eu percebi que, para mim, uma das coisas que me faz feliz é a realização. Cada vez que eu realizo alguma coisa, eu fico feliz, né? Aí eu falei assim, bom, tá bom, então por que eu não estou feliz o tempo inteiro? Porque a gente está sempre, vou fazer isso, aí você vai e faz, você realizou, né? Por que eu não estou feliz o tempo inteiro? E aí eu fiquei pensando, é porque eu coloco a minha realização no final dos acontecimentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma viagem de navio, né? Então, a minha realização vai ser viajar de navio. E eu deposito a minha felicidade naquilo. Então, tudo que eu faço antes de eu conseguir aquilo, eu não estou feliz, eu não estou realizado, porque eu depositei a minha realização em andar de navio. Mas, se eu falasse assim para mim, eu quero andar de navio, então tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou guardar dinheiro. Então, cada vez que eu guardo 1 centavo, eu vou ficar feliz. Puxa vida, esse daqui é para mim andar de navio. Ao passo que, se eu ficar pensando só em andar de navio, qualquer coisa que eu faça até lá não tem menor sentido para mim. Não sei, o que vocês acham disso? Então, cada 1 centavo que você guarda para viajar de navio, que você fica feliz, não é um momento feliz aquilo? É um momento. Sim, é verdade, é um momento feliz. É um momento. Então, Mas a felicidade são momentos. Mas, no meu ponto de vista, com relação ao que eu falei, não é o momento que me faz feliz. Porque momento eu tenho a todo momento. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos conversando, mas, sei lá, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que não vai me tornar feliz. E é um momento. Então, não é o momento que me faz feliz, é o que acontece naquele momento. Então, seriam as pequenas conquistas, é isso? As pequenas conquistas. A gente projeta para a nossa vida conquistas gigantescas, né? E como elas nunca chegam, a gente fica triste. A gente tem que ir de pequeno em pequeno, então. Solange, fala. Mas a gente não pode ser feliz com a realização do outro? Por exemplo, eu estar num estado de felicidade pela conclusão dos objetivos dos meus filhos, é um estado de felicidade também. Pode sim. Né? Mas... Não sou eu que estou realizando, mas é uma projeção, até de certa forma, seria uma felicidade, uma conquista deles, mas com um certo mérito meu, que eu projetei neles, me esforcei, dei estudo, não deixa de ser uma realização minha também. É uma realização sua. Deles. Isso. Não é? Também é. Quando o seu filho entra na faculdade, você fala assim, meu filho entrou na faculdade. É uma realização sua, você asfaltou a avenida para ele chegar naquele momento. Né? Eu penso também, né? Não é minha diretamente, mas eu contribuí para isso. Então, é como se fosse fechando um ciclo da minha vida, né? De certa forma. Todo o meu esforço, que durante anos eu fiz por eles, estou vendo a recompensa. Né? Então, é um momento de felicidade. Então, também é. Mas você falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Quando você vê uma pessoa realizando alguma coisa e você fica feliz por ela. Isso traz felicidade. Né? Uma pessoa que você não conhece, está vendo na televisão e conta a história de uma pessoa e aquela pessoa conseguiu alguma coisa muito boa para ela mesma. E você fica feliz com aquilo. Sim. Né? Quantas pessoas não vencem uma superação que você vê, puxa, que legal, né? Você fica feliz pelo outro de ter conseguido. Também tem esse estado. Uma conquista da pessoa, né? Então, a gente precisa, para que a gente seja feliz, a gente precisa definir isso bem na nossa mente. Por quê? Porque se nosso objetivo, um dos nossos objetivos é sermos felizes, a gente tem que saber para que lado que a gente vai caminhar.
Porque senão a gente vai estar simplesmente caminhando e não vai chegar em lugar nenhum. E quando não chegar em lugar nenhum, a gente vai continuar infeliz. Então, precisamos definir para nós mesmos o que é a felicidade. Tem pessoas que ficam felizes com as realizações materiais, né? Tem outras que só ficam felizes com as realizações espirituais. Tem gente que fica feliz com as duas coisas. O que eu espero da minha vida? O que eu quero para mim que eu seja feliz? Tem gente que vai ficar feliz quando desencarnar. Já fiz tudo na minha vida, estou esperando a morte. Não é verdade? Também. Tem gente que vê a vida, vê tudo à sua volta e fala assim, eu sou feliz com o que eu tenho. Vai progredir? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é felicidade para nós. Porque senão a gente vai estar tentando, e a gente vai ter os momentos felizes, é claro, porque a gente vai, aí eu vou falar da minha opinião, vai realizar algumas coisas, mas a gente não vai estar Plenamente satisfeito. Isso, eu queria que alguém falasse isso para mim, estou tentando, jogando as palavras aqui, ninguém Não fala. é o caso daquela pirâmide de Maslow, que a pessoa está feliz aqui, realiza um sonho aqui e vai subindo, está sempre infeliz, está sempre buscando alguma outra coisa, né? Só que aquilo lá é a pirâmide de Maslow, ela é a pirâmide das necessidades, né? Das básicas até as mais elevadas. O que diz o estudo é que você não consegue atingir as necessidades superiores se você não suprir as inferiores, né? Então, necessidade básica. Mas tem o sentido da insatisfação pessoal da pessoa, ela está sempre buscando o mais. É isso aí. Mas aí o que acontece, né? Se a gente não sabe estabelecer o que é felicidade para a gente satisfaz as necessidades básicas, mas está olhando para o alto e fica infeliz porque não chegou lá. Então, o que são as necessidades básicas? Alimentação, segurança e... não lembro, mas pelo menos alimentação... Nem eu lembro mais. Alimentação e segurança. Se você tem fome, você não consegue pensar em Deus. Se você está com medo porque você não está se sentindo protegido, você não consegue pensar em Deus. Entendeu? Porque é isso que diz aquele estudo. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo que diz, né? Estudo psicológico, né? Mas baseado nisso que você falou, o que é uma felicidade completa? Seria estar bem com você mesmo? É você agradecer tudo que você conseguiu até o tempo de cada momento que você está. Como eu estou com 74 anos, graças a Deus, vou ter a felicidade de ver mais uma formatura da minha neta, que eu já tive a formatura do meu neto, que ela vai ingressar agora na faculdade, o outro já saiu. Eu tive tanta felicidade, vi os meus netos crescerem. Hoje eu estou bem, estou calma, estou tranquila. A única coisa que eu precisava era ter um pingo de luz na minha vida. Pronto. Eu sou feliz. Cada dia eu levanto, obrigado, meu Deus, obrigado, meus antepassados, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Não sei se eu estou errada. Não, como eu disse, a felicidade, a definição de felicidade é de cada um, né? Então, ninguém pode falar, não, você está errada, porque a gente não... Não, cada um vai enxergar a felicidade e vai ser feliz segundo a sua própria perspectiva, né? Se eu falar para a senhora, olha, felicidade é ter o carro do último tipo, e eu não tenho, eu não sou feliz. Mas você fala assim, para mim isso não é importante, então você é feliz, segundo a minha perspectiva, né? Tem gente que é feliz com pouco, né? Tem pessoas que são felizes com muito pouco. É que tá, né? O muito pouco é na nossa valor. perspectiva, né? Para a perspectiva deles é tudo, né? É tudo, exato. Marília, o que você ia falar? Felicidade é estar com você mesmo, é estar bem consigo mesmo, é estar
Feliz é estar tranquilo, com a consciência limpa, com a consciência tranquila. Isso é felicidade. E nesse sentido, existe a felicidade completa? Completa, difícil. Completa não, mas uma boa parte. Relativa. Relativa. Ah, muito bem. É completa, não pode ser completa, porque se a felicidade, segundo a definição da Marília, é estar bem consigo mesmo, quando a gente faz alguma coisa errada, e todos nós somos imperfeitos e nós erramos, aí a gente não está com a gente mesmo, né? Aí a gente deixa de ser feliz. E se a gente deixa de ser feliz, ela não é completa. Não é verdade? Sim. Tá muito denso esse papo aqui? Não. Ô, Tá Sérgio, ótimo. mas eu acho assim, ela é relativa porque o que traz a felicidade, eu acho, né? Que o que traz a felicidade para cada um depende dos valores, das necessidades, de tudo. O que traz, agora, o que traz, então tudo bem, né? Resposta ainda. A felicidade é uma casinha pequenina na colina, lá como diz a música, para outros, né? Para outros é estar em paz, para outros. Isso aí. Então, acho que isso é relativizado conforme as necessidades e os valores de cada um, né? É isso aí. Mas o conceito. Para mim, Sérgio, a felicidade seria, para mim, né? Eu ter paz interior. Paz interior e aceitação. Aceitar as coisas e a gente tentar ver as coisas de um modo de aprendizado. A gente tem que entender que é aprendizado, né? E felicidade total nós não vamos ter, porque nós estamos... Não podemos esquecer nunca que nós estamos num planeta de provas e expiação, né? Então, é a felicidade relativa. É lembrar o que o Chico falou, né? Paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Puxa vida, se os espíritos superiores não têm, como que a gente quer ter? Nem eles, como é que a gente quer ter? Pois é, quando a gente tiver, que não vai ser agora, né? Isso aí. Pois é. Eu tô lendo aqui que Aristóteles dizia que a felicidade diz respeito ao equilíbrio, Olha lá. harmonia, praticando o bem. Para ele, né? Você vê. Aham. Aí para cada um, Platão já levava mais para a razão e dizendo que é ter tudo que se deseja. Então, assim, eu acho que o conceito, mas eu acho que te dá uma plenitude, né? Que te dá um... Mas você falou um negócio, Glaucia, que tem tudo a ver, porque depende do valor de cada um. É. Depende do valor de cada um. É por isso que esse tema ele é tão amplo e tão complexo de falar. É por isso que não é alguma coisa que eu vou falar assim, vou trazer uma receita para vocês de como atingir a velocidade, porque cada um Não se exaure. com seus desejos, com seus objetivos de vida, com a sua moral, vai ter alegria diferente. Poxa, você pega um bandido, está todo feliz porque entrou naquela casa e roubou e tinha um monte de dinheiro lá. É. Não é verdade? É verdade. Como tem Às aquele... vezes a gente não está quieto em casa, sossegado, fazendo alguma coisa, e não é invadido por uma onda de felicidade que você fica assim, meio... Não é? Eu tenho isso de vez em quando. Então, é felicidade isso, não é? A gente não pode esquecer também, baseado naquilo que a gente já estudou no passado, aí por exemplo, eu pareço que sou um disco enguiçado, né? No Bastidores das Preces, da prece, a gente estudou que nós recebemos influências externas, né? E, de repente, se a gente está num estado de espírito tal que a gente se harmoniza com uma corrente de alegria e felicidade, às vezes sem motivo nenhum aparente, né? a gente é Tem invadido aquele êxtase, aquela...
o mundo ao nosso lado está caindo, mas vem aquela sensação boa, né? Assim como a gente acaba de realizar alguma coisa, pode ser invadido por uma sensação ruim que empalidece a nossa felicidade. Tudo baseado naquilo que a gente se liga mentalmente, né? Baseado nos nossos valores, baseado em tudo, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. O que é felicidade possível? Que diz aí na primeira fase, não esperar pela felicidade completa é a porta que nos abre para a felicidade possível. O que é felicidade possível? É o que a gente tem nessa hora. Eu penso como a letra, você se Pra sentir feliz gente. com o que você tem no momento. E não fica pensando só no que você pode ter, né? Não Porque a gente, projetando para frente. E muito menos Isso. no outro, né? No próximo, que está No melhor. próximo. essa é uma coisa importante, né? Porque a gente muitas vezes deposita a nossa felicidade No próximo, outro. no outro. A gente pensa que o outro está melhor do que a gente, né? Não, A gente acaba colocando a nossa mala No companheiro, no Furar. namorado, no... o que a Maria Elisa falou também é válido, mas muitas vezes pode estar ligado com a inveja se a gente não tomar cuidado, Isso, né? isso. Também. Mas colocar a felicidade no outro é esperar que a felicidade chegue a você com as atitudes Através. que possam. É. Isso Através da outra a gente não pessoa. pode fazer. Por quê? Porque os valores dele São são outros. diferentes do nosso. Não é verdade? Verdade. Então, uma coisa que a gente não pode fazer é isso, depositar nossa felicidade ou a concretização da nossa felicidade no outro. Nós temos que tirar o outro da nossa equação da felicidade, né? Quer dizer que então o que o outro faz não pode me deixar feliz? Claro que pode. Mas a gente não pode depositar essa felicidade no outro. Sabe por quê? Porque como o outro tem valores e necessidades diferentes do que a gente, isso vai gerar uma frustração muito grande em nós quando não conquistar. É o que acontece em muitos casais, né? Que quando estão namorando é aquela felicidade, né? Eu vou casar e essa pessoa vai me fazer feliz. Aí quando casa e quando vai morar junto, cada um descobre quem o outro realmente é, não é verdade? E aí fica naquela total infelicidade. Por quê? Porque depositou toda a sua felicidade na realização que o outro ia fazer para a gente mesmo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não depositar a felicidade no outro, né? Uma coisa importante, a gente tem que ficar feliz com as nossas conquistas materiais, tá? Mas ela é uma felicidade ilusória. Por quê? A hora que você conquistou, você já está olhando para uma outra coisa. Aquilo deixou de trazer a felicidade para você. Não é verdade? Sim. E como o material ele é transitório, rapidamente aquilo deixa de ser um teu objetivo, porque você já conquistou, né? Então tá bom. Então eu não posso não posso depositar minha felicidade só na parte material. Não é isso. A parte material é importante. É assim que a gente cresce materialmente para poder realizar espiritualmente, né? Então, eu tenho uma felicidade. É claro, quando a gente vê uma pessoa que estudou, tal, fez uma faculdade, o dia da formatura dessa pessoa, o que é? Não é o dia mais feliz que aquela pessoa teve na vida até aquele momento? Daquele momento. Sim, é uma realização. É a realização. Realização do mundo material, não é verdade? Sim. Embora isso afete o estado de espírito dela, né? Agora, uma coisa que a gente precisa... Desculpa, Maria Rita, você quer voltar lá para a Câmara? Ixi, É que travou a de... internet aqui É que assim, são dois computadores. Tem um aqui que eu estou usando, que é o grandão, e tem o meu notebook que está lá em cima no quarto da minha mãe. Aí o que acontece? Dá essa interferência. Lá, eu estava tentando arrumar até agora a internet, mas não está dando certo. Então, a minha mãe, ela acaba caindo. Eu vou usar a Maria Rita como exemplo.
né? Eu sei que alguém falou, foi a Gláucia que falou que uma definição, acho que de Sócrates, né? Era fazer o bem, né? Enquanto estivesse fazendo o bem, não é isso? Maria Rita está tentando fazer o bem e ela não está feliz com isso, porque ela não está conseguindo. Vocês entenderam a diferença? Uhum. Ela está lá querendo fazer o bem, ela quer estar na sala de radiações para fazer o bem ao próximo, mas ela não está conseguindo e ela está infeliz por causa disso, tentando fazer o bem. Ô Sérgio, eu Oi. também estou quase feliz. A minha internet é uma porcaria. Então, está gravando direto. Mas eu vou persistir. Tá bom? É barato. A minha também Você tá é um ruim. baratinho. Ai, meu Deus. Bom, voltando à nossa felicidade, né? O que é felicidade possível? Felicidade possível é aquela que está no tamanho dos nossos braços para conquistar. Essa é a felicidade possível. E às vezes nós queremos pegar coisas que estão além do nosso alcance e depositamos a felicidade nisso. Então a gente nunca vai ser feliz, porque a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo, né? Ao passo que, se eu conseguir trabalhar a felicidade daquilo que está ao meu alcance, é a felicidade possível. E eu vou ser feliz com aquilo, né? Então não adianta, eu vou ser feliz quando eu ficar rico. No nosso Brasil, só se ganha na Mega Sena, né? São poucos que ganham, então vão ser poucos os felizardos, não é verdade? Eu vou ser feliz só quando tiver muito dinheiro. Então, enquanto não tiver dinheiro, eu vou estar amargando uma infelicidade. Mas se você falar assim, eu vou... E aí, novamente, cada um tem a sua escolha. Eu vou ser feliz se eu conseguir crescer os meus recursos, a minha quantidade de recursos. Então, cada vez que você olhar para a sua conta bancária e ver ter mais R$1 lá, você vai ficar feliz com aquilo. É isso aí. Não é verdade? A riqueza está naquilo que a gente pode conquistar e não naquilo que a gente quer conquistar. Isso. Né? Legal. Quem condiciona a felicidade ao ilusório momento em que tudo na vida estiver correndo na mais perfeita ordem, se tornará uma pessoa infeliz. Isso é verdade? É. Por quê? Não, porque fica que nem correndo atrás criando... Tudo bem que você criar objetivos, acho que é legal, se aquilo vai te dar, né? Mas você acaba não vivendo o dia a dia, não aproveitando, né? Passando despercebido, porque você está focado numa coisa e de repente também aquilo não acontece. E o caminho que você fez foi de infelicidade, quando podia ter sido feliz, né? É isso aí. Basicamente porque nessa frase ele fixa a felicidade à perfeita ordem. Existe perfeita ordem no Brasil? No Brasil, não. Atualmente, não. Não. Então, se você falar que eu vou ser feliz quando tudo estiver certo, espera alguns milhares de encarnações, né? Porque não vai ser agora, não. Não vai ser. Em nosso estágio de evolução espiritual, essa felicidade total seria um grande complicador para nós. Na condição de espíritos ainda imaturos, sem um discernimento desenvolvido, sem uma clara ideia de autorresponsabilidade e com uma inteligência emocional ainda em formação, não criaríamos a consciência que ainda nos falta para viver com sabedoria, amor e equilíbrio. Não teríamos o contraste da falta para reconhecer o valor do que temos. E aqui é o seguinte, a gente já aprendeu, né, nesses nossos estudos que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 3 anos, de que nós estamos aqui para evoluir, para transformar o que não está bom dentro da gente, não é verdade? Essa é a conclusão que a gente chega. Nós encarnamos... Oi? Tá bom. Eu estou aqui na reunião. Nós encarnamos
e nós vivemos para evoluir, não é verdade? Sim. Agora, imagina nós encarnados, certo? Tendo a felicidade completa. A gente ia se esforçar para melhorar? Não. Não, Melhorar já por está quê? com felicidade Tá tudo bom? completa, Tá tudo bom? Estava tudo certo. bom, Então, tudo certo. então, se a gente tem ou acha que tem a felicidade completa, mostra que a gente precisa se reavaliar novamente, porque a felicidade completa não é desse mundo. Não é? A gente pode olhar, a gente pode se sentir bem com o que está acontecendo na nossa vida, mas existe alguma coisa dentro de nós que precisa de modificação para que a gente possa atingir um novo estágio de felicidade, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de passar nessa encarnação e quando chegar lá do outro lado, quando a gente sai dessa, a gente olhar para trás e fala assim, nossa, como eu me enganei a minha vida inteira. Como eu tinha coisas dentro de mim que me tornavam infeliz e eu escondia isso de mim mesmo, né? Então, a gente precisa, é claro, a gente precisa ser feliz aqui nessa vida, porque se tudo for amargura, a gente fecha a porta e vai para casa, vai para outro lugar, né? Não, nós somos felizes aqui, mas nós temos que continuar procurando aquilo que nos vai crescer, fazer crescer. Aquelas pequenas coisinhas que, sabe, que fazem, ficou legal. É isso que a gente, mesmo quando a gente tiver toda a felicidade possível nesse mundo, aquelas pequenas coisinhas que nos mostram que a gente precisa melhorar um pouquinho, a gente precisa trabalhar aquilo e aproveitar dessa felicidade que a gente está sentindo para nos motivar a sermos melhores, né? Então, a infelicidade nas coisas que acontecem na nossa vida, ela nos faz buscar uma forma diferente de viver. Não é verdade? Uhum. E aí a gente vai se adaptando. E aí a gente conquista aquela forma diferente de viver, né? E aí a gente começa a desfrutar de uma felicidade relativa, como vocês disseram. Só que, em determinado momento, alguma coisa vai nos fazer infeliz. E aquilo vai crescendo dentro de nós, porque a gente não mudou. E aí a gente vai procurar uma nova mudança para atingir um novo estado de felicidade. O que vocês acham disso? Estou pensando. Estou pensando. Isso que eu estou falando tem relação com uma coisa que a Solange falou logo no início, né? Ela fala assim, no meu mundo, as coisas à minha volta, eu estou bem feliz com o que as coisas que estão acontecendo comigo, exceto por esse trabalho de autotransformação. Na realidade, esse é um mal de todo espírita, tá? Todo espírita, e quando eu falo todo espírita, eu me incluo nessa, né? De ficar achando que as dificuldades que a gente encontra para ser o que a gente acha que deve ser é infelicidade para a gente. E não pode ser. É a conquista que a gente tem que buscar. Então, por exemplo, né? Vamos falar de uma coisa que afeta todo mundo, a impaciência. Todo mundo é um pouco impaciente, né? Uns são mais, outros. Tem uns que a impaciência afeta por demais o seu sentimento e deixa a pessoa infeliz, né? Aí a pessoa fala assim, bom, então já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser mais paciente, tenho que trabalhar essa paciência dentro de mim. Só que a gente consegue fazer assim, vem aqui, dá aquela cliquezinha assim, fala assim, agora eu sou paciente, tudo é bonito, tudo é mil maravilha. Não consegue. Então, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar a paciência, mas se trabalhar a paciência, significa que você vai perder a paciência. Cada vez que você perde a paciência, você fica infeliz. Não é verdade? Uhum. Então, o que a gente precisa fazer é transformar isso. Em vez de ficar vendo os momentos que você perde a impaciência e ficar infeliz com isso, você olha para aqueles momentos em que teria perdido a paciência, mas não perdeu, e fala assim, conquistei mais uma. Não é verdade?
A gente deposita o nosso sentimento naquilo que a gente não pode conquistar. Isso nos traz muita frustração, muita infelicidade. Então, o que a gente precisa é olhar, tá bom, vou definir meta para mim de paciência. Hoje, entre as 10 e as 10h15, eu não vou perder a paciência com ninguém. O resto do dia, eu vou perder a paciência com todo mundo, mas entre as 10h15, eu não vou perder a paciência com ninguém. Aí você fica, você tranca no banheiro, né, e fica lá. 15 minutos você passou na vida e perdeu a paciência. E mesmo assim é capaz de ficar impaciente porque não passa o tempo inteiro. No meio do caminho, alguém vai bater na porta, né? A Leda falar que perdeu a paciência pelo tempo que não passou, foi bom. Mas aí que tá, né? É o caminho que a gente escolhe. Se os 15 minutos passou, você ficou feliz porque conseguiu ficar... Aí você vai falar assim, puxa, mas assim também não vale, né? Não teve que provocou a minha paciência. Tá bom, no próximo dia você vai ficar 5 minutos sem perder a paciência. Aí você fica numa multidão. Aí vem aquele negócio que dá, aquela pessoa que dá aquele encontrão em você, aí você lembra assim, não perder a paciência. Aí você faz assim, aí você consegue conquistar, você vai ficar feliz. Você se tornou uma pessoa paciente? Não, mas você se tornou uma pessoa mais paciente. E isso te deixa feliz. Então, o que a gente precisa fazer, quando a gente fala da nossa autotransformação, é estabelecer objetivos que são possíveis para a gente atingir nesse momento. Porque senão a gente vai estar infeliz com a nossa autotransformação. Entendeu? Estabelece... Mas é verdade, Sérgio. Eu, por causa do pingo de luz, por causa de vocês, eu tenho aprendido isso. A hora que eu vou perder minha paciência, aí eu respiro, aí eu falo, pera. Eu estou tentando, que a sua mãe falou, a gente vai aprendendo, não vai valer a pena. Aí eu respiro fundo e ok. Então, eu acho que isso é o nosso aprendizado, né? É tentar colocar em prática um pouquinho. E eu estou tentando, por causa de vocês, estou aprendendo. Então, mas o que você está falando é a pura verdade. E você precisa ficar feliz a cada vez que você consegue. E não ficar infeliz. E não ficar infeliz. Desculpa, pode falar, Ana Cláudia. Não é verdade. Porque é assim, geralmente é com a minha mãe, que ela está no início de Alzheimer. E aí eu perdia muito a paciência. E não tem cabimento, ela não tem noção. Eu é que tenho que entender. Então, isso hoje eu entendo. Então, eu fico tranquila. Eu respiro, aí eu resolvo a situação, depois eu dou até risada, mas antes não. Então, eu falo, é o aprender, é o colocar em prática. Entendeu? É o valer a pena. E aí eu fico feliz. Eu fico muito feliz, Sérgio, quando eu consigo. Então, eu sou taurina, eu sou brava. Não é fácil. Mais uma pro grupo, olha. Você tem taurina? Taurina. Eu também sou. Mas... A Glaucia também é taurina. Tem muita taurina aqui. Mas é aquilo que eu falo, né? Que eu falei logo no início, da minha visão do que traz a felicidade. É a realização. Então, cada vez que você consegue pensar, você realiza em alguma coisa no sentido que você quer andar. Então, você fica feliz. Você não é uma pessoa mais paciente. Você não é uma pessoa totalmente paciente. Mas você já é mais paciente agora do que você foi no passado. Isso te deixa feliz. Isso mesmo. Então, para tudo aquilo que a gente vê de errado na nossa vida,
e que a gente está procurando trabalhar, a gente tem que agir dessa forma, sabe? Os problemas não vão sumir, porque eles são típicos desse planeta. Então, cada vez que você chega e dá um passo na direção daquilo que você quer conquistar, você tem que ficar feliz. Mesmo que você dê 2 passos para trás da outra vez, em outro momento. Mas lembra do que você é capaz de dar aquele passo. E fique feliz com Aí, isso. fica, Fica feliz com isso. eu aprendi. Sabe, se a gente for pensar nos problemas que a gente tem na vida, a gente vai passar infeliz a vida inteira. Tem que fazer que nem a dona Marlene. Ela fixa a vida dela nas conquistas de felicidade que ela tem. Então, toda vez que a gente está conversando aqui, ela dá demonstrações espontâneas de que ela é muito feliz na vida dela. Por quê? Porque ela fixa naquilo que pode trazer a felicidade para ela, naquilo que está ao alcance dela conquistar. Exato. Significa que ela é uma pessoa que Exatamente. não está nem aí com os problemas da vida dela? Não. Mas quando o problema chega, ela rapidamente procura enxergar aquele problema de uma forma que não vai derrubar ela no chão. Só que nós, a maioria de nós, não tem essa visão. O problema derruba a gente. A gente fica parado olhando para o problema e não procurando a solução. E a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, para que a gente possa ser um pouco mais feliz com toda a conturbação que existe à nossa volta. Oi, Solange, pode falar. Mas será que isso também não é uma maturidade? Sim, Ou será com que, certeza. É uma né? conquista. Eu acho É que a uma gente vai conquista. vivenciando, né? É como você vê, a dona Marlene tem um pouquinho mais de idade do que mas dona Marlene, tempos atrás eu não tinha essa concepção, eu achava que a felicidade, imagina, eu via nas coisas mais, assim, como é que eu vou dizer? Não palpáveis, aquelas menos importantes, para mim, eu dava As valor. mais Hoje, pueris. hoje não. Quando, há muitos anos atrás, que eu tinha meu marido, tinha meus filhos perto de mim, eu sempre fui uma mulher submissa, certo? E por eu ter sido uma pessoa submissa, eu aprendi a viver e entender, ter fé e acreditar que aquilo seria o melhor para mim. Então não adiantava eu me espernear. Eu aprendi. Eu vim nadando, nadando devagarinho, devagarinho. Hoje eu estou livre com a água daqui para baixo e eu estou feliz. Entendeu? Que hoje sim, eu estou vendo as coisas com melhor. Tenho pessoas, como eu já falei, que estão me ajudando. O pouquinho que me faltava, completou. Agora, o que acontece com as pessoas que não conseguem ser felizes? São aquelas pessoas que sempre acham que mereçam mais, e não é assim. A gente tem que ter fé e acreditar que amanhã vai ser um dia melhor, né? Os meus parentes que convivem comigo, principalmente minha netinha, ela ri muito. Ela fala, vovó, o que acontece com a senhora? A senhora ri o tempo todo? A senhora não tem momento ruim? Não. E quando eu estou com eles, eu sou mais feliz ainda. Entendeu? Então, eu acho assim, o que eu tenho foi o que Deus me deu. Então, eu sou feliz por tudo que Deus me deu. E eu trilhei uma vida muito difícil, mas eu sempre aceitei tudo, tudo. Por quê? Quando meu filho morreu, que ele foi assassinado, que eu chorava muito, eu tive a bênção de ver Nossa Senhora passando Jesus por cima do caixãozinho dele. E ela passava e voltava. O que ela quis significar para mim? Filha, a tua dor está forte, mas não está maior que a minha. Eu perdi meu filho também matado,
certo? Então, eu aprendi, e todas as dores que vêm para mim, que às vezes bate muito forte, eu acredito que não é mais do que Nossa Senhora sofreu. Não é mais o que Jesus sofreu. Eu me sinto realizada, agradecida por tudo que eu tenho, por tudo que sou e pelas pessoas lindas, maravilhosas que vêm no meu caminho. E eu acredito que as pessoas boas que vêm no meu caminho é porque eu não tenho mau pensamento, eu não desejo mal ao próximo, certo? Como hoje, a nora da minha filha veio chorando em lágrimas. Eu falei, pera, respira, para de chorar, porque choro não é solução. Nós temos que vencer o que vem para a vida da gente. E ela entendeu que a mãezinha dela sofreu um atropelamento que quase morreu, e ela estava em desespero. Eu falei, adianta isso? Não. Vamos resolver o problema, não se acabar com o problema. Olhar Isso para a aí, solução. Olhar para a em qualquer solução, não para o problema. Não é isso? isso, Isso. é isso. A dona Marlene falou uma coisa agora que eu li, eu acho que foi no livro Paulo Estevão, sobre o fato da gente sofrer e agradecer que o que a gente sofre, por que a gente não deveria sofrer se Deus fez Jesus sofrer e morrer da forma como foi? Por que a gente não teria que sofrer absolutamente nada? Então, se a gente encara o sofrimento dessa forma, realmente a gente não tem que sofrer, não tem que chorar por ele, a gente tem que encarar e tem que ser forte para passar pela situação. Verdade, né? Vocês querem ver uma coisa com relação à questão do nosso foco, né? Se o nosso foco tá nas conquistas ou nas derrotas? Se você faz uma retrospectiva da sua vida, o que você enxerga? Os momentos felizes ou os momentos tristes? Feliz. Eu feliz. Felizes? Então tá bom. Eu tive alguns momentos, eu não sei se tive tantos momentos felizes ou se foram iguais, mas eu tive bastante momento ruim na minha vida também. Mas nesse momento tá difícil de eu colocar, só se colocar no papel. É um pouco saber. É que assim, né? feliz e um pouco atribulado, mas é um pouco de cada um. Não Então, dá para ser só lembrar só das coisas felizes. Junto com elas, tem as coisas que, né, fazem a gente sofrer também. Então, vamos mudar um pouco a forma como eu falei. Se a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, a gente encontra mais momentos felizes ou mais momentos tristes? Ah, mas momentos felizes. Que bom. Felizes. Que legal. Mais felizes. Então, tá bom. Mas sabe que eu tenho uma... Eu não sei se... Oi, perdão, dona. Pode falar. Pode falar, Glaucia. Fala você. Eu tenho uma autodefesa, o que é, e tudo que acontece de ruim, lógico que algumas coisas que eu tenho apagado da memória, mas eu tenho uma facilidade de não lembrar. Às vezes eu sou lembrada pelas pessoas assim, não, mas você não lembra que aconteceu isso, ou que fulana fez isso? Eu acho que eu tenho uma, assim, aí a pessoa precisa me lembrar, lógico, se alguém me fez uma coisa, é aquela coisa do taurino, né? Faz uma, faz duas, a terceira pode virar em ouro, estátua de ouro. Mas assim, a situação, tipo assim, tá bom, eu separo, tal, não dá mais, não dá para eu... Mas assim, eu não fico com a lembrança do que aconteceu, do que foi, entendeu? E às vezes tem que me lembra. Geralmente é minha mãe, que minha mãe tem um... Eu falo, ai, mãe, nem lembro disso, nem lembro. Assim, eu tento puxar, eu acho que é uma autodefesa que eu tenho. Alguma coisa que às vezes eu quero lembrar, eu não lembro. Eu não... Bloqueia. Sabe que eu acho? Isso está muito relacionado para aquilo que a gente dá mais valor na nossa vida. Se a gente dá mais valor para as coisas tristes ou para as alegres, né? Tem gente que vive na infelicidade. Ela fica feliz de estar infeliz, né?
É verdade. Aí, Eu quando olha para conheço. trás, a vida dela é uma sucessão de infelicidades, né? De problemas, de dificuldades, né? É. Tem outras pessoas que a vida é a mesma sucessão de dificuldades e de problemas, mas ela olha e fala assim, olha, eu consegui resolver aquele problema, consegui Já resolver foi. esse, e fica feliz com isso. É. O que a gente precisa fazer, né? E eu queria voltar um pouco à questão do autoconhecimento e da nossa transformação, né? Sabe, hoje nós enxergamos que algum aspecto do nosso ser não tá legal e que precisa ser modificado. Não importa qual é o aspecto, tá? E aí a gente fica infeliz com isso. Então, essa é a pessoa que olha para os problemas. A pessoa que olha para as soluções vai falar assim, puxa, hoje eu já compreendo que isso não é mais importante para mim. Que bom que eu estou trabalhando para mudar isso. Trabalhando para mudar, sabe? Eu estou no caminho, então você está feliz porque está caminhando. É isso que a gente precisa transformar na nossa vida, sabe? Transformar, como eu já falei várias vezes, não sei se eu falei aqui, mas pegar aquelas pedras que estão no nosso caminho, ajuntar todas elas para fazer uma escada para a gente subir até Deus. Porque enquanto a gente ficar tentando evitar as pedras do caminho, elas vão ser pedras no caminho. Então, o que a gente precisa olhar é o seguinte, tá bom, eu estou com essa dificuldade, o que eu vou fazer para solucionar isso? Sabe? Não ficar triste porque é desse jeito. Fique feliz, porque sendo desse jeito, você está aqui hoje conversando sobre esse assunto, procurando entender o que é felicidade. No passado você estaria aqui? Não, não estaria. Então fique feliz com isso, né? Alguém falou alguma coisa? Não. Vou falar das atitudes, de duas atitudes que vão ajudar a ser felizes, né? A primeira atitude é o olhar. Se um copo está com água pela metade, eu digo que ele está meio cheio ou está meio vazio. Legal, isso é bonito, né? Filosofia. Eu falo para mim que eu estou vencendo o problema ou eu falo para mim que eu estou com um problema? Vocês entenderam a diferença? Eu perdi aqui. Como eu olho para esse copo é como eu olho para a minha vida. E isso definirá o grau de felicidade que eu serei capaz de sentir e criar. Ou seja, como eu olho para os meus problemas, é como eu sinto a minha vida. Pode falar, Solange. É igual aquela meditação que a gente faz da Raíssa Zocal, quando ela fala do percurso que você trilhou. Você pode se sentir extenuado pelaquilo que você já andou ou se sentir feliz pelaquilo que você já completou do caminho, né? Você olha, se você tem um caminho, você tem caminho a percorrer. Você pode se sentir cansado pelo caminho que falta ou ficar feliz pelo caminho que você já percorreu, né? Exato. Então, tudo aquilo que, sabe, todo mundo está buscando ser melhor de alguma forma, né? A gente pode, é a mesma coisa, eu posso estar triste porque eu ainda não terminei a minha transformação, ou ficar feliz porque eu já transformei algumas coisas na minha vida. Né? Sim, é isso. Esse grau pode variar de 0 a 100, mesmo no campo da felicidade relativa que podemos desfrutar. Ou seja, a gente precisa ficar feliz com os passos que a gente dá, mas enquanto dá o passo, a gente tem que ficar feliz porque a gente já se propôs e está dando o passo, né? Basta ver que há pessoas que são muito felizes com pouco, enquanto outras são bem infelizes com muito. Muito. Né? Também. Então, de repente, você chega e fala assim, você vai no supermercado e fala assim, eu vou comprar uma picanha para mim hoje. Chega lá, a picanha está extremamente cara, né?
E aí você não compra, volta para casa infeliz. Puxa, eu queria fazer picanha nesse fim de semana, né? Fica infeliz. Aí, uma pessoa vai no supermercado e fica feliz porque conseguiu comprar 1 quilo de arroz. E a gente trouxe 5. E a gente voltou para casa infeliz e aquela pessoa voltou feliz. Então, a gente precisa entender se a nossa expectativa está ao nosso alcance, né? A segunda atitude é viver sem grandes expectativas sobre as coisas, as pessoas e sobre nós mesmos. Eu estava conversando com a Valéria no outro dia a respeito disso, né? Quando a gente pensa numa situação, a gente faz expectativa com aquela, a gente tem expectativa com relação àquela situação, ou a gente tem desejos com relação àquela situação. Vocês entenderam a diferença? A expectativa é que você fala assim, eu quero que aquilo aconteça. E se não acontecer, como que a gente se sente? Frustrado. A outra forma é, eu tenho desejos, eu vibro para aquilo que aquilo aconteça. Se aquilo não acontecer, eu fiz a minha parte. Não é verdade? Exatamente. Você foi atrás, você correu atrás. Fui atrás, mas não deu? Não deu. Por quê? Porque eu não coloquei a Paciência. expectativa que eu ia conseguir. Então, toda vez que a gente está conversando aqui sobre alguma coisa que está fora do nosso tamanho do nosso braço, a gente fala assim, peraí, nós estamos colocando expectativa nisso ou nós estamos vibrando para que isso aconteça? Aí a gente muda o nosso pensamento, entendeu? E quando a coisa não acontece, a gente fala assim, puxa vida, eu vibrei para que acontecesse, mas não aconteceu. A gente, quando acumula a Mega Sena, a gente joga, né? Quem sabe? Tem que dar a oportunidade para a sorte, não é verdade? Sim. Sem brincadeira, às vezes fica semanas com aquele jogo que foi sorteado e a gente nem vê. Por quê? Porque a gente não cria a expectativa de ganhar na Mega Sena. A gente tem sonhos, tem desejos, a gente vibra para acontecer, mas se não acontecer, não era para acontecer. E a gente precisa fazer isso com tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque senão a gente vai acumular frustração em cima de frustração. Quando a gente coloca expectativa em cima de alguma coisa, principalmente de uma pessoa e de nós mesmos, a gente acaba se frustrando, né? Se eu falo assim de mim, né? Tipo assim, neste ano, eu não vou fazer mais isso. Pronto, já criei uma expectativa que eu não vou conseguir cumprir, porque se eu sempre fiz, vai ser uma decisão dessa que eu vou mudar? Não vai, né? As grandes expectativas geralmente terminam em desilusões. Não é viver sem entusiasmo, mas é viver com mais contentamento pelo que é e não pelo que devia ser. Quando a gente fala, né, de não depositar muita expectativa, tem pessoas que optam por nem ter desejo, porque não conseguem desvincular o desejo da expectativa. E isso daí significa matar a motivação para você fazer as coisas. Os seus sonhos, né? Como é que é, Sérgio? Como é que é? Por favor. Quando a gente, tem vezes, tem gente que fala, quando a gente fala assim, que a gente não pode criar expectativa, as pessoas simplesmente desistem de ter os sonhos, porque não sabe separar o sonho da expectativa. Então, por exemplo, eu sonho um dia viajar de navio. Eu sonho. Mas eu não posso ter expectativa. Então eu não vou sonhar. Eu não vou sonhar, eu vou desistir do sonho. Tá? A expectativa é importante na nossa vida? Porque ela nos motiva a fazer. Tá? Não estou falando que mas a gente não pode ter uma expectativa maior do que a possibilidade de realizar. É isso que a gente precisa ter. Mas isso daqui é filosófico, gente. Uma expectativa racional. Racional. É assim, eu quero viajar de navio, então tenho a expectativa de viajar de navio, mas eu não guardo dinheiro e não me preparo para isso. Eu vou me frustrar. Vai fazer nunca. Então, assim, tudo isso daqui, gente, é muito filosófico, tá?
O que a gente precisa fazer é pegar tudo isso que a gente está conversando e falar assim, tá bom, como que eu aplico isso na minha vida? Sem isso, este encontro aqui não serviu de nada. Então, eu preciso saber como que eu coloco isso em prática na minha vida. Se eu realmente estou achando que o que a gente está falando aqui é importante para mim. Então, como é que eu vou fazer para colocar isso na minha vida? Como é que eu vou trabalhar as expectativas? Como eu vou trabalhar, olhar para os passos que eu dou e não onde que eu quero chegar, né? No meu dia a dia. Onde que eu quero chegar é importante? Claro, porque isso me dá direção. Mas eu tenho que tomar conta dos meus passos, né? Então, eu preciso pegar tudo isso que a gente conversou e falar assim, tá bom, eu preciso aplicar isso na minha vida. De que forma? Aí eu vou dar uma sugestão. Olha para aquilo que te está deixando infeliz. E vê como é que você pode transformar essa infelicidade em felicidade. Porque sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Ah, você está brincando comigo, mas eu acabei de perder o meu parente aqui. Eu estou infeliz. Tem como mudar? Claro que tem. A gente já não estudou? Não sabe que se a pessoa desencarnou, é porque chegou o momento dela e agora ela vai estar continuando a vida dela lá no plano espiritual e que mais cedo ou mais tarde, se eu conseguir me desenvolver, eu vou ter a oportunidade de encontrá-la novamente? Então eu consigo transformar essa infelicidade, não numa felicidade real, mas pelo menos ela não vai me causar tanta dor. É isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz quando eu perdi a minha mãe. Foi isso que eu fiz. Se eu estou estudando, se a gente está aqui, eu estou vendo esse lado do espiritismo, que a vida continua. Por que eu vou ficar? Ela teve uma morte bonita. Por que eu vou ficar sofrendo, chorando e deixar de viver porque ela morreu? Primeiro, que a gente sabe que todo mundo vai. Segundo, que a morte dela foi uma bênção. E terceiro, que se eu sei que a vida continua, por que eu vou ficar infeliz? Então, eu resolvi isso dentro da minha vida. Não choro pela morte da minha mãe. Choro, às vezes, de saudade, sim. Saudade. Algum momento vem que eu pense, vem umas lágrimas que são difíceis de conter. Mas não sofrimento porque ela não está mais do meu lado. O que eu vou fazer se a vida é dessa forma? A gente tem que aceitar. Não são lágrimas de infelicidade, são lágrimas de saudade. Saudade. Né? Saudade. Esse é o ponto. E é isso que a gente... Sérgio, Oi? eu falo para todo mundo assim, eu fui preparada para esse momento que eu estou passando. Porque há muitos anos atrás, a Valéria, eu e uma equipe, acho que o seu Hilton também, nós trabalhávamos no Samaritano. E o nosso Samaritano era dar passe em doente igual minha mãe está. Então, eu falo para a Valdete, eu falo para minhas outras primas, eu fui preparada. E eu via quanto que aquelas pessoas parecia que estavam me mostrando. Hoje, eu fazendo essa releitura, eu vejo assim, quanto que eles tratavam bem os doentes. Uhum. Eu não fui em nenhuma casa da passe em que a família tratasse mal. Sempre tratava com carinho, com zelo, você via a pessoa limpa, a pessoa bem ali no leito, sabe? Isso foi um aprendizado para que hoje eu pudesse passar o que eu estou passando, não é? E é o que a hoje fala, não adianta a gente ficar assim, ai, vida, ou morte, ou azar, não adianta, é o que veio para nós, a gente tem que traçar aquilo, fazer aquilo melhor possível, da melhor forma, que como Deus queria que a gente fizesse, né? Se veio para nós é porque a gente tem força e coragem para aquilo ali, né? Às vezes, mas quando você falou da paciência, as pessoas falam para mim assim, ai, paciência, paciência. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais essa palavra. Para de mandar eu ter paciência. Eu estou fazendo aquilo que eu posso, na hora que eu posso, do jeito que eu posso, da melhor forma que eu possa fazer. Mas não me fale mais essa palavra. Pede força para mim, não paciência, né? Porque de vez em quando eu preciso dar uns murros na parede para poder pôr para fora os bichos, não é? Então, mas é isso mesmo. Uma das formas de a gente talvez não ter a felicidade total, né, completa, como diz aqui, mas ter a felicidade que a gente pode ter pelos momentos que a gente passa, é justamente isso, né? É falar assim, puxa vida, como eu fui preparado na vida para chegar neste momento.
para poder suportar esse momento, né? E lembrar, né, a misericórdia de Deus, que faz com que os problemas que a gente sofre não tenham a potência que eles poderiam ter por causa dos erros que cometemos no passado. O problema que a gente sofre tem exatamente o peso que ele poderia ter para que possa ficar em cima dos nossos ombros. Se a gente lembrar disso no momento das dificuldades, a gente vai ter a felicidade relativa, sabe? Assim, não, eu confio em Deus, eu sei que eu tenho força para passar por isso. Eu posso também fazer isso. Não, porque esse problema me dá infelicidade, eu não estou aguentando. Podemos fazer isso também, né? Mas qual que será o mais fácil de vencer a dificuldade, né? Deus não dá. Minha mãe dizia que Deus não dá o frio maior do que o cobertor, nem o peso. Deus também não dá o fardo maior do que a gente pode carregar, né? É isso aí, é isso aí. Ele falando, né, terminando assim, né? A gente espera muito das coisas e das pessoas, como se vivessem num mundo em que tudo deveria ser absolutamente perfeito. E a gente sabe que não é, né? Óbvio que o resultado disso tudo é uma sensação de frustração, o que nos leva a acreditar que nossa vida está uma droga. Então a gente não pode olhar para aquilo que está fora do nosso alcance. A gente tem que buscar a felicidade naquilo que está dentro do nosso alcance. E o que está fora serve para nos fazer aprender a amadurecer com relação às coisas, a ter uma vida cada vez mais próxima do nosso Pai. Tudo bem? Vocês ficaram felizes com o nosso encontro de hoje? Não. Sim. Sendo redundante, Sim. Fez vocês pensarem um pouco na questão da felicidade e de como buscar felicidade nesse mundo? Muito. Vocês vão lembrar disso tudo que a gente falou no primeiro momento de infelicidade que apareceu? Com certeza. Não! Tereza. Tem que esperar Não. aparecer que a gente vai lembrar. Com certeza. É só para a gente... Por que eu fiz essa pergunta, né? Porque se a gente não lembrar disso quando a gente teve um momento de infelicidade, tudo isso daqui foi filosofia. Foi conversa para boi dormir. Foi um momento que a gente usou para a gente gastar o tempo, sabe? Eu não tinha o que fazer agora, eu vim bater papo. Então, a gente precisa lembrar desses conceitos que a gente conversou hoje, lembrando que o conceito é cada um fez o seu próprio conceito, porque o conceito de felicidade depende do valor, depende do que cada um pensa, né? Então, que a gente possa lembrar isso no momento que as coisas começarem a ficar difíceis e vir aquele momento, aquela tristeza, aquela infelicidade para a gente lembra assim, tá bom, não vou olhar para o problema, vou olhar para a solução e vou ficar feliz com cada passo que eu der na direção da solução que eu pedi para mim. Não é isso? Eu vi. Eu lembro do Sérgio. Ele falou. Aí eu falo. É muito bom, muito bom. O pessoal já veio da Câmara de Radiações. Você vê que está todo mundo feliz, porque nós falamos da felicidade. É a felicidade que está ao nosso alcance. Então, todo mundo tem uma felicidade relativa, mas é feliz. É feliz. Vamos encerrar nosso encontro? Vamos. Então, tá bom. Está acabando a bateria. Oi? Acabando a bateria? Tá, Não do fique meu tá. triste por causa disso. Fique feliz porque nós já estamos encerrando. Acho que não vai dar tempo. Vai sim. Vamos fazer um encerramento rapidinho. Você vai ver. Vou desligar o microfone de todos para a gente poder se concentrar no encerramento, tá? Então, nesse momento, nós vamos buscando nos ligar a toda a espiritualidade maior que nos acompanha neste momento e doar toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade por aquilo que nós conversamos, por aquilo que nós entendemos no encontro desta noite. Trazer a paz que existe no nosso coração, trazer a fé, a esperança,
E quando o nosso espírito estiver vibrando nessas características do bem, nós vamos externar isso. E o plano espiritual vai coletar esses nossos fluidos benéficos e levar para todo o mundo, para que a paz esteja entre todos os homens, para que os espíritos encarnados neste planeta possam trabalhar a concordância, possam trabalhar a felicidade que está ao alcance de seus braços. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil, que passa por momentos decisivos, como disse o nosso querido Ruiz, que passa pelo momento da seleção, da separação do joio e do trigo. Nós vamos envolvendo todo o nosso Brasil, para que exista a ideia de crescimento, que exista o amor e a fraternidade entre as pessoas, que possa existir o respeito entre as pessoas, independente de ideologia, independente de vontades, que possamos pensar com amor uns nos outros. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, que possa crescer, levando o amor, levando o autoconhecimento, levando a fraternidade a cada vez mais pessoas. Nós vamos mentalizando o nosso lar e enchendo ele de luz, de paz e de harmonia, envolvendo todos que convivem conosco, para que estejamos num ambiente de amizade, de fraternidade, de muito amor. Agradecidos a toda a espiritualidade amiga, agradecidos a Deus, a Jesus, por este momento que nós passamos. Nós vamos encerrando o encontro desta noite. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.